Eu converso agora com Gessner Oliveira, que é economista e sócio da GO Associados, além de ser professor da FGV. Gessner, é sempre um prazer conversar contigo. Boa noite, principalmente aí numa noite de sábado. Esse plano de contingência realmente pode ser neutralizado, esse plano de contingência realmente pode neutralizar os impactos do tarifaço dos Estados Unidos? É uma questão, obviamente, emergencial. Aparentemente, o tarifaço pode ter uma vida um pouco mais longa. Nesse arco de tempo, onde é que fica esse auxílio emergencial? Ele cabe para um primeiro momento ou, na tua leitura, ele tem fôlego para segurar aí os gastos ou os prejuízos dos afetados por mais tempo? Gessner, obrigado pela presença aqui na nossa programação. Boa noite mais uma vez. Eu que agradeço. Muito boa noite. Um grande prazer conversar com você, conversar aqui com os espectadores. É um ponto de partida, Favale. Realmente não é um plano de médio, longo prazo. É um ponto de partida. Como ponto de partida, eu acho que ele tem os elementos essenciais. Ele tem um apoio aos exportadores, tem algumas medidas específicas para cada cadeia produtiva, né, para bens perecíveis, para algumas cadeias que requerem algum atendimento especial, uma preocupação com o emprego e, finalmente, uma visão de diversificação de exportações, de diplomacia, de ação mais incisiva na Organização Mundial do Comércio, mas é meramente um ponto de partida. É claro, nós estamos em meio a uma situação muito difícil, haverá vários desdobramentos, como logo antes aqui da nossa conversa, o vice-presidente assinalou, é um processo de negociação, e o Brasil está aberto a esse processo de negociação, e isso vai realmente requerer novas medidas, novas ações, vai precisar de um monitoramento, na verdade, para realmente ver que medidas fazer. Agora, muito importante é o Brasil não perder de vista a importância de não destrilhar, não sair do trilho a política fiscal. Isso poderia realmente agravar a situação, porque no Brasil muitas coisas a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o que o Donald Trump faz, mas a gente pode ter controle em um pacto nacional sobre o que nós fazemos para manter a nossa macroeconomia minimamente estável. Gessner, eu conheço bem a sua biografia, né? Além da sua bibliografia. Sei que, além de ser um teórico da economia, você é um economista na prática. E, às vezes, existe uma diferença entre a prática e a teoria. É um abismo, né? Olhando, então, os aspectos teóricos do plano soberano de resgate aos setores exportadores, a gente põe numa planilha o seguinte, né? Vamos pensar aí uma cooperativa, uma indústria que exporta. Ok, tem um compromisso de não haver demissões, manter, então, os funcionários na folha de pagamento, tem uma questão de renúncia fiscal, impostos que vão ser depois atrasados para daqui a um ano, tá bom. Mas quando a gente fala de um setor exportador, ele tem uma cadeia. Então, tem os funcionários diretos, que são os funcionários que estão registrados na fábrica, e tem todo um arcabouço que fica ao redor. A exemplo de técnicos que fazem a manutenção de um maquinário que não vai ser usado, um restaurante que serve as refeições para funcionários que estão ganhando, mas não vão ser alimentados, ou então uma pequena confecção que dá o uniforme para o operário ali da linha de montagem. Como é que esse plano ele poderia abraçar essas pessoas? Ele está prevendo isso também, esses desdobramentos, esses efeitos secundários? Ou seja, alguém vai ser atingido, né? Olha, isso infelizmente é inevitável. E o efeito é sobretudo em projetos novos. Veja, você já tem uma determinada produção. Eventualmente, uma empresa exportadora vai obter, talvez ela vá vender menos, talvez ela vá obter preços piores do que ela esperava, haverá menor demanda em função da alíquota de 50%. Isso certamente pode, mas aquela produção já foi feita, já está dada, não vai ser alterada. O que tende a ser alterado são projetos novos, sobretudo projetos de investimento.
E isso que acaba afetando a cadeia, porque uma determinada empresa exportadora, diante desse quadro muito incerto, vai pensar duas vezes, falar, bom, talvez eu não vá desenvolver esse projeto imediatamente, eu vá, no mínimo, postergá-lo por 6 meses, por 12 meses. E isso acarreta demissões ou contratos que não vão ser fechados imediatamente, vão ser adiados. É esse efeito sobre a cadeia, quase 40% aí das exportações foram atingidas, é esse efeito sobre a cadeia que, infelizmente, não será possível, neste plano, conter. O que é possível é monitorar como que as negociações andam e como medidas compensatórias ocorrem, como mercados alternativos podem eventualmente se abrir, né, ainda que a preços menores, ainda que em termos comerciais não tão vantajosos quanto os atuais, e isso vai, de certa forma, compensar. Mas o efeito sobre o produto interno bruto, o efeito sobre emprego, inevitavelmente deve ocorrer. Quer dizer, já há o sinal de desaceleração da economia, alguma desaceleração a mais ocorrerá. Se formos bem-sucedidos na negociação para atenuar ao máximo esse pacote, a gente pode atenuar ao máximo esse efeito sobre o PIB em 2026. Claro, Gessner, o nosso DNA aqui é falar de negócios, né, com esse viés da economia. Estávamos falando aí do setor produtor, dos exportadores. Eu queria trazer um outro artigo aqui à nossa mesa de discussão, a inflação. Existe uma possibilidade de uma deflação, uma queda nos preços? Porque, teoricamente, sobra produto aqui no produtor, no fornecedor, nas prateleiras para o consumidor final. E aí a gente desbalanceia aquela equação básica da economia, que é de oferta e procura. É possível, vocês economistas, analistas, já começam a vislumbrar ali um aceno de diminuição do valor de preço? Olha, eu acredito que sim, Favali. É uma boa notícia em meio a tantas notícias preocupantes. Mas quando nós fazemos simulações, né, é claro que essas simulações são baseadas em modelos abstratos, etc., mas ao fazer simulações, nós usamos um modelo de equilíbrio geral e verificamos e testamos o que acontece com 50% de alíquota, né, apenas a título de exercício. E, de fato, há um impacto negativo sobre a inflação no Brasil, positivo sobre a inflação americana. Aliás, nos últimos dias, nós vimos já alguns sinais de impacto inflacionário nos Estados Unidos e um impacto deflacionário no Brasil. Não é muito forte, mas certamente tem um impacto. E a intuição é clara, não é? Você, na verdade, desloca a produção externa para o mercado doméstico, você já não tem mais uma atratividade tão grande do mercado externo, isso tende a aumentar a oferta no mercado doméstico e reduzir os preços. Então, é certamente algo que pode acontecer, salvo ser um agravamento da crise, eventualmente, não é o que está acontecendo, mas eventualmente pressionar o preço do dólar. E aí o preço do dólar subindo, apesar dos preços externos em queda, o preço do dólar poderia fazer a inflação se elevar. Felizmente, não é o que nós estamos verificando nas últimas semanas. Gessner, para a gente arrematar em 30 segundos, essa proposta paralela do governo brasileiro estar buscando outros mercados. Claro, é uma alternativa plausível, né? Quase que óbvia. Agora, qual que é a dificuldade, né, de chegar em outro lado do mundo, na Ásia, como o presidente Lula já assinalou que quer viajar para a Ásia em busca de novos mercados, rever algumas propostas de parceiro, que você chega lá com produto sobrando. Aí quem vai comprar fala, vou jogar o preço lá para baixo. E nem sempre é tão fácil dizer o seguinte, eu vendo um tipo de fruta que agrada ao paladar dos americanos, eles não querem mais, mas não está na receita, nem na cesta básica e nem no cotidiano de quem mora em Singapura, por exemplo. Como é que é essa questão aí também, de novo, na teoria e na prática? Só vou te pedir a gentileza da gente fazer bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando, uma pena.
No curto prazo, você tem que ceder no preço, não adianta. Você tem que, olha, e quem vai comprar sabe que você precisa vender rápido, então você vai ter que ceder no preço. No médio prazo, é trabalhar o mercado, talvez até uma expressão de mercado, comprar o mercado. Quer dizer, dar uma coisa bem atraente e mostrar na Ásia, mostrar o mercado japonês, mostrar em outras regiões do planeta que nós temos produtos muito interessantes. Então, é ceder no preço agora e ganhar novos mercados no médio e longo prazo, Fábio. Gessner, é sempre um prazer conversar contigo, porque é a garantia de explicações cristalinamente, como se fossem água de bica. Conversei aqui com Gessner Oliveira, economista, sócio da GO Associados, professor da GV e sempre nos atende aqui com muita qualidade. Gessner, bom final de semana, até a próxima. Igualmente, um grande abraço a todos.